verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo que o Senhor nos concede, glorificado seja o nosso Senhor. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus, o Deus que tem cuidado de nós, o Deus que tem escrito a nossa história, o Deus que em todas as circunstâncias tem sido nosso Senhor. Você que está conosco, seja muito bem-vindo. Você está conosco na Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista e esta é a nossa escola dominical desta manhã. Vamos começar com uma palavra de oração? Convido você que está nos acompanhando a fechar os seus olhos e vamos juntos buscar ao nosso Deus em um momento de oração. Oremos. Grandioso e eterno Deus, na manhã deste domingo, Senhor, te buscamos, te louvamos, te adoramos, ó Pai. Tu és o nosso Deus, Senhor das nossas vidas. Tu és, ó Pai, o Senhor da nossa história. Tu tem cuidado de nós. Tem escrito, ó Pai, a nossa história de maneira especial, única. Tu, ó Pai, tem sido um Deus presente, um Deus vivo, um Deus fiel, ó Pai. Nesse instante, nós queremos, ó Pai, te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas casas, nossas famílias. O Senhor tem sido um Deus amoroso. E rogamos, ó Pai, nesse instante, que por meio, ó Pai, dessa escola dominical, o Senhor fale uma vez mais ao nosso coração. Transmita, ó Pai, ensinos preciosos para a nossa vida. E assim possamos ser edificados e fortalecidos pela Tua santa palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos, é que nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nosso bom Deus.
Nós vamos, nesse instante, louvar a Deus. Escolhi para nós cantarmos nesse instante o hino de número 297. Juntos, louvemos a Deus cantando esse hino, cujo título é A Chamada Final. Vamos juntos louvar ao Senhor cantando esse hino. Quando lá do céu descendo para os céus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Maravilhosa é a esperança do crente. O crente tem uma esperança viva, fiel e real nesse Deus. O Deus que prometeu que um dia retornaria e nos levaria para estarmos juntos a Ele. Louvado seja o nosso bom Deus por isso. Nesse instante, meu irmão, minha irmã, nós vamos passar diretamente para o nosso estudo bíblico desta manhã. E o estudo bíblico desta manhã, continuando aquilo que temos meditado já há 4 meses praticamente, superando os obstáculos. A vida cristã certamente é uma vida na qual surgem tantos e tantos obstáculos. E hoje eu gostaria de encerrar esse tema, que foi nosso tema de estudo ao longo de tantos domingos, e gostaria de encerrar finalizando o livro de Esther. Ao longo de tantos domingos nós falamos sobre o livro de Esdras, livro de Neemias, livro do profeta Ageu, e já há 5 domingos temos meditado no livro de Esther. Todos esses são livros que nos ensinam muito sobre como Deus age. O Deus que age nas circunstâncias que para nós parecem impossíveis. Era impossível para Esdras reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros. Era impossível para Neemias ser liberado do palácio e voltar para atuar na cidade de Jerusalém. Era impossível nos dias de Ageu o templo ser reconstruído. Era impossível nos dias de Esther o povo judeu ser preservado. Mas o nosso Deus, maravilhoso Ele é,
E aquilo que parece impossível aos nossos olhos é possível a Deus. Deus reverte o irreversível. Deus usa o seu povo, a igreja dele hoje, para fazer expressar a sua vontade sobre a terra. Deus age. Essa é uma certeza do livro de Esther. Deus age. Para nós começarmos o nosso estudo hoje, eu gostaria de recapitular alguns tópicos que vimos no livro de Esther. Nós vimos no livro de Esther a história de um rei muito vaidoso, um rei orgulhoso, prepotente, que era o rei Assuero. E como Deus entra nessa história por meio da atitude de Vasti, a rainha, que confronta Assuero. Vasti se nega a participar de um banquete e, movido pelo orgulho, pela vaidade, Assuero resolve então convocar entre as mulheres do reino uma que seria sua nova rainha. Esther, nome judia Hadassa, é retirada de sua casa contra sua vontade e vai para a corte. E lá, após algum tempo, é escolhida como rainha. No meio de tudo isso, há um ímpio chamado Amã, um agagita, um que era descendente de Agog, rei dos amalequitas, aquele que por várias vezes tentou levantar-se contra o povo de Deus e exterminá-lo. Amã, movido também pela sua vaidade, pelo seu orgulho, ele que era uma espécie de primeiro-ministro de Assuero, havia feito uma pequena torre, um pequeno poste-ídolo, para o qual todos deveriam se curvar, e diante dele também. Mordecai, tio de Esther, não se curvou perante ele. Amã entendeu que aquilo não era apenas pessoal, mas era contra o povo, era uma rebeldia do povo judeu. Amã convence Assuero a permitir que o povo judeu fosse morto. Amã convence Assuero a permitir que não apenas matassem o povo judeu, como também retirassem os seus espólios. Afinal de contas, nas palavras de Amã, era um povo complicado. Esther, movida pelo seu tio, teme ajudar o povo judeu. Fica receosa, mas por fim, ela é convencida de que aquilo deveria fazer. Ela é convencida de que foi para isso mesmo que Deus a colocou no palácio. E movida pela fé, ela diz: orem por mim, jejuem por mim, mas se eu perecer, pereci. Ela entra à presença do rei e, numa sequência de banquetes, de jantares, ela apresenta ao rei toda a verdade, juntamente na presença de Amã. Ela se revela como judia e diz: meu rei, eu serei morta porque eu sou judia e esse ímpio está querendo matar-me. Esse ímpio quer matar o meu povo e a mim também. O rei Assuero se ira e uma forca que Amã havia preparado para matar Mordecai, uma forca de mais de 20 metros, é usada para o enforcamento de Amã, aquele que se levantou contra o povo de Deus. É isso que vimos até agora. Vimos um pouco desses acontecimentos e como Deus entrou na história, revertendo aquilo que parecia irreversível. Como nós vimos, alguns podem dizer assim: o jogo mudou. Mas na verdade, essa é a percepção do leitor deste livro no capítulo 8. Porém, na realidade, o jogo não mudou, pois Deus sempre teve controle de todas as coisas e continua a ter. Tudo aponta para a sua glória. Alguns vão dizer: o jogo mudou. Na verdade, não mudou. O Deus, Senhor, juiz absoluto, continua a reinar. É exatamente então esta percepção que a gente tem no capítulo 8. Ao entrarmos no capítulo 8, temos essa percepção de que tudo mudou. Pela ótica humana, talvez sim. O apoio de Assuero aos judeus, a liderança agora de Mordecai, o fim da presença de Amã, o inimigo dos judeus, realmente revela uma nova realidade, mas
Deus já estava dirigindo a realidade. Está dirigindo a realidade hoje, dirigiu a realidade no passado e vai dirigir a realidade por toda a história. No livro de Esther, podemos dizer que encontramos uma história do agir de Deus, no qual Deus se revela como o Senhor da história. Deus se revela como o Senhor da história e expressa a sua boa vontade sobre todas as coisas. Capítulo 8, 9 e 10 será o nosso texto base desta manhã e eu te convido a meditarmos, portanto, na palavra do Senhor. O Deus que é o Senhor da história e expressa a sua vontade sobre todas as coisas. Ao entrarmos no capítulo 8 do livro de Esther, podemos dizer que Deus agiu. Certamente sim. Foi isso que nós vimos, por exemplo, quando Esther pleiteou entrar na presença do rei e o rei autorizou que ela entrasse. Foi isso que vimos, por exemplo, quando o rei abaixou o seu cetro, quando o rei aceitou o convite para estar na presença de Esther naquele jantar. Foi isso que aconteceu naquela insônia do rei, quando ele, movido pela insônia, buscou entreter-se, lendo livros, e buscou justamente o livro das histórias do reino da Medo-Pérsia, e lá encontrou a história de Mordecai. Foi assim que Deus agiu, fazendo com que Amã, o inimigo dos judeus, honrasse a vida de Mordecai. Foi assim que Deus agiu quando Assuero, movido pela sua ira, determinou que Amã fosse morto e cessado assim aquele que intentava levantar-se contra o povo de Deus. A ira de Assuero cessou. Assuero cessou o seu furor com a morte de Amã, o inimigo dos judeus. Mas, porém, ainda havia muita coisa a ser feita. Amã havia elaborado o decreto que permitia que qualquer povo, qualquer pessoa, se organizasse para aniquilar os judeus. E além de aniquilá-los, matá-los, poderiam ficar com os seus despojos. O decreto que Amã havia elaborado e selado com o anel do rei era um decreto irrevogável. A lei dos Medo-Persas, quando selada com o anel real, ela não pode ser revogada. Por mais que o próprio rei quisesse revogá-la, ela não seria revogada. Algo precisava ser feito. Na verdade, muita coisa precisava ser feita. É exatamente nesse contexto que Deus vai dar sabedoria, coragem, intrepidez para que Mordecai e Esther possam liderar a preservação do povo de Deus. Nós vamos começar a leitura do capítulo 8 e é interessante como a história agora vai ser bem diferente. Mordecai é aquele que seria morto, aquele que seria enforcado. Mas no capítulo 8, ao descobrir-se toda a trama que envolvia Amã e o desejo de aniquilar os judeus, veja, Mordecai vai ser honrado. Esther 8, versículo 1 e 2 diz assim: Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Veja, aquele que seria morto agora se torna o primeiro-ministro. Aquele que seria morto agora alcança uma posição de honra no meio do povo. Aquele que seria morto agora passa a ser tratado como alguém de confiança de Assuero. É interessante que o texto diz que até o anel de Assuero, o anel para selar os decretos, é confiado às mãos de Mordecai. Muita coisa precisava ser feita. E o povo judeu precisava de um líder, e esse líder agora será Mordecai. É interessante que lá atrás eu lembro que eu falei que Mordecai era apenas mais um homem. Era um homem comum.
Mordecai era apenas mais um contado entre os dezenas de milhares que estavam no meio dos judeus. Mas é esse comum, uma pessoa comum que Deus usa. Foi esse comum que Deus usou. Deus, ele usa, como já meditamos em outro momento, as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. As que não são, para envergonhar as que são. Mordecai, um homem comum, um homem sem grandes histórias anteriores sobre a sua vida, mas que Deus usa, e agora será o líder do povo do Senhor nesta etapa de resistência. Mordecai é honrado. Além disso, Esther e Mordecai vão buscar meios para defender o povo de Deus. No mesmo capítulo 8, versículo 3 a 5, vai dizer assim: falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou-se, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse, se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se essa coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem todos os decretos concedidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que há em todas as províncias do rei. O pedido de Esther é um pedido muito simples. Rei, revogue todas essas leis. Rei, revogue todos os decretos de Amã. Esther talvez não sabia, mas o rei mesmo, nem ele mesmo poderia revogar esses decretos. A lei medo-persa era uma lei irrevogável. Um rei não poderia revogar a lei de outro, nem mesmo a lei dele mesmo. Como Amã havia selado os decretos com o anel do rei, ela havia se tornado uma lei irrevogável. Aparentemente, se a lei não poderia ser revogada, o que poderiam fazer os judeus? Os judeus então estariam perdidos? O nosso Deus não permitiria isso. O povo de Deus se levantaria. E é interessante que Deus vai colocar o próprio Assuero ao lado dos judeus. Esther capítulo 8, versículo 8 a 12, 8 e 11 e 12 vai dizer assim. Assuero vai dizer, escrevei, pois, aos judeus, já que não tem como revogar aquele decreto, vamos fazer um novo. Escrevam, pois, aos judeus, como bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Qual o teor do decreto? Nesses decretos, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. O decreto anterior dizia que os judeus seriam mortos. Agora, nesse novo decreto, os judeus poderiam se organizar em grupos armados para se defender. Da mesma forma que o decreto anterior permitia que os despojos da guerra dos judeus fossem saqueados, agora os judeus também vão ser incentivados a ficar com os despojos da guerra daqueles que eles vencerem. O povo de Deus vai ganhar um grande aliado, e esse aliado será o rei Assuero. Assuero permite que Mordecai e Esther redigam esse decreto, selem com o anel real, utilizem a estrutura dos correios da época, os sápatras,
os governantes da época, e rapidamente o decreto se espalhou por todos os povos, todos os principados, todos os reinos do Império Persa. Todos os 127 reinos que iam da Índia até chegando à Europa, todos receberam a informação: os judeus vão poder se organizar e se defender. Não será mais um genocídio. Não será mais uma matança contínua contra os judeus. Eles vão poder se defender. Eles vão se armar e se defender contra os povos inimigos. Deus agiu. Mordecai foi honrado. Esther e Mordecai buscam meios para defender o povo judeu. O rei Assuero se coloca ao lado dos judeus e assim os judeus vão se encher de esperança. Esther 8, versículo 16 e a parte A do versículo 17 diz assim: quando receberam as cartas, os decretos, para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquete e festas. Eles esperavam a morte, mas chegou agora a promessa da vida. Eles esperavam que seriam mortos, mas chegou agora a ordem real. Lutem, se defendam, busquem meios de estarem firmados, de estarem protegidos. Deus agiu e surgiu uma nova realidade. É maravilhoso vermos agora esta nova realidade. Nesta nova realidade, os judeus e os demais povos mudam de posição. Antes os judeus estavam tomados pelo medo, mas agora eles estão cheios de coragem. Alguns povos que se levantavam como inimigos dos judeus estavam rindo-se da situação, mas agora temem, porque veem que algo novo está acontecendo. Esther 9, versículo 1 e 2. Os judeus abandonam o medo e se revestem de uma coragem vinda do Senhor. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário. Pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam, porque os judeus das suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Sucedeu o contrário. Todos esperavam morte, mas veio vida. Todos esperavam a morte dos judeus, mas veio a força que Deus lhes deu. Todos esperavam que aquele povo seja aniquilado, mas aquele povo vai continuar a existir firmado no Senhor. Sucedeu o contrário. É maravilhoso percebermos isso. Os judeus abandonam o medo e se revestem de uma coragem vinda do Senhor. É interessante que até os ímpios reconhecem que algo diferente, algo novo está acontecendo. Esther 9:3. Todos os príncipes das províncias, homens ímpios, e os sátrapas, também homens ímpios, inclusive entre os sátrapas existiam aqueles que se levantaram contra Esdras e Neemias, pouco tempo atrás. E os governadores também ímpios, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Deus levantou Mordecai para ser um líder da resistência entre os judeus. E tomado pelo exemplo e pelo testemunho de Mordecai, príncipes, sátrapas, governadores e oficiais do rei, todos auxiliavam os judeus. Do versículo 4 até o versículo 13, existe toda uma descrição de como os judeus resistiram aos ataques, de como os judeus derrotaram os seus inimigos, mas os judeus não saquearam aqueles que eles derrotaram. Diferente dos outros povos que queriam atacar os judeus movidos por interesses econômicos,
os judeus tinham autorização para saquear, autorização dada por Assuero, mas ainda assim eles não fizeram isso. Eles apenas se defenderam, derrotando os seus inimigos. Depois você lê na tua Bíblia, do versículo 4 ao versículo 13, toda a narrativa na qual os judeus vão se organizar, começando por Suzã, e em todas as províncias e cidades, e Deus vai lhes dar a vitória. É claro que eles vão contar com os príncipes, os sátrapas, os governadores, os oficiais do rei, mas quem deu a vitória a eles foi Deus. Deus deu a vitória aos judeus. Esta é a nova realidade que os judeus vão encontrar. Eles antes, movidos pelo medo, estavam se escondendo, pensando em fugir. Mas agora eles abandonam o medo, se revestem da coragem e resistem pelo Senhor. Até ímpios reconhecem que algo está acontecendo. E isso, meu irmão, minha irmã, foi tão grande, foi tão claro, que entrou para a história. Registrado na história dos Medo-Persas, mas registrado também na história do povo de Deus. Esther, capítulo 9, versículo 20 a 22, vai dizer assim: Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. Não apenas isso. E o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e dias de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Seria um dia de morte, um dia de luto, de tristeza, mas se tornou em dia de alegria, dia de festa, dia de dividir as alegrias com os outros. Surgiu assim o dia ou a festa mais alegre do calendário judeu, a festa do Purim. Amã usou o pur, que era uma prática ímpia de lançar sortes, para determinar o dia em que os judeus seriam mortos. Mas Deus transformou aquela prática ímpia numa festa alegre, de regozijo, um dia no qual o povo de Deus diz: nós resistimos, movidos pelo Senhor. E então tornou-se a famosa festa judia do Purim, uma festa alegre e de comunhão entre o povo de Deus, porque Deus permitiu que o povo resistisse. Deus deu a esse povo tudo o que eles precisaram para resistir aos seus inimigos. O povo de Deus, movido pelo Senhor, pôde resistir. O povo de Deus, movido e apoiado por príncipes, sátrapas, oficiais do rei, movidos e apoiados por governadores, resistiram, saíram vitoriosos. Eles apenas se defenderam. E diz o texto que todos os povos temeram o poder deles. É interessante, é maravilhoso vermos o livro de Esther. Para nós concluirmos o livro de Esther e concluindo o nosso estudo desta manhã, eu gostaria de destacar a expressão que nós vimos lá em Esther 9:1. E sucedeu o contrário. O livro de Esther é o livro que conta que aquilo que era improvável acontece. O livro de Esther mostra que aquilo que é irreversível, Deus reverte. Que aquilo que é impossível, Deus faz. O livro de Esther nos mostra que Deus, na sua soberania, Ele continua assentado no seu alto e sublime trono e faz tudo como Ele quer. Não existe obstáculo intransponível para Deus. Ao longo desses últimos domingos, meditando no livro de Esther, nós vimos que o nome de Deus, por exemplo, não está presente nesse livro. Não há uma oração, não há uma palavra profética. Mas apesar disso,
nós vemos Deus presente em toda essa história. Nós não precisamos ver o nome de Deus para crer que aqui temos a história de Deus agindo no meio do seu povo. Nós não precisamos encontrar um profeta profetizando que aquilo aconteceria, porque vemos os fatos de forma vívida, como tudo aquilo aconteceu. Nós não precisamos de um sacerdote mostrando ao povo o sacrifício a ser feito, mas nós vemos como Deus levantou líderes para auxiliar o seu povo no momento difícil e no momento de lutas e dificuldades que eles enfrentariam. E sucedeu o contrário. A nossa história, quando estamos debaixo das mãos de Deus, acontece exatamente isso. A nossa história seria uma história de morte, de tragédia, de luto, de dor. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. Mas sucedeu o contrário. O dom de Cristo, de Deus em Cristo, é a vida eterna. A nossa história era uma história de afastamento de Deus, de ira do Senhor, mas sucedeu o contrário. Em Cristo fomos retirados, transformados de filhos da ira para filhos do reino do seu amor, e sucedeu o contrário. Percebam, meu irmão, minha irmã, como a história do povo de Deus é a história de quando Deus age, sucede o contrário. Não foi o contrário do que Deus fez, mas o contrário daquilo que homens sem Deus desejavam fazer. A história do povo de Deus no Antigo Testamento é a história do improvável. É a história de um povo pequeno, um povo frágil, um povo que Deus se uniu para si, um povo que muitos não davam nada, mas sucedeu o contrário. Se tornou o povo do Senhor. Como diz Isaías, capítulo 43, 13, agindo Deus, quem o impedirá? Ou o apóstolo Paulo em Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada é impossível para Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, alimenta a nossa esperança em tempos de desertos como esses que enfrentamos agora. Tempos no qual não enxergamos saída para os nossos problemas. Deus altera quadros irreversíveis. Lembre-se disso. O Senhor nos promete que estará conosco todos os dias em nossa caminhada. Ele nos promete, conforme a sua palavra diz, que caminharia conosco. E quando Ele age, quem impede? Se Ele é por nós, quem é contra nós? A convicção que temos pela fé é que nada é impossível para Deus. Marcos 10, 27, para nós encerrarmos, diz assim: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Agradeça a Deus, porque a Ele pertence a vitória, e Ele nos tem dado dia a dia graça para desfrutarmos dessa vitória. Confie em Deus o tempo todo. Ele é o Deus vitorioso que age na minha vida, na sua vida, na vida do seu povo. O Deus que age com a mão invisível dos milagres, a mão invisível da sua providência. E Deus conduziu o povo judeu no passado à vitória e conduz hoje a sua igreja também em vitória e buscando um final glorioso em nossa história. Aquilo que para os homens é impossível, para Deus tudo é possível. O evangelho que encontramos em Ruth é a mensagem do evangelho da esperança. É a mensagem do contrário. Onde havia morte, a vida. Onde havia tristeza, a alegria. Onde havia a certeza de que nada poderia ser feito. Deus agiu. Ninguém pode impedir. Sendo Ele por nós, ninguém será contra nós. Os quadros irreversíveis são alterados pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu espero que ao longo desses domingos a sua fé tenha sido fortalecida por esta bela narrativa que é a narrativa do livro de Esther. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Foi assim na vida de Esther.
Foi assim na vida de Ageu, foi assim na vida de Esdras, foi assim na vida de Neemias, e é assim na história. Foi assim na história de homens e mulheres, é assim na história da igreja, é assim na nossa história. Deus altera quadros irreversíveis. Agradeça a Deus porque você já participa dessa vitória e confie em Deus, porque Ele continua a agir. No meio dos desertos, quando não vemos mais saída, Deus age. E é maravilhoso lembrarmos do agir de Deus. É maravilhoso lembrarmos como o nosso Deus age, seja com milagres ou com a sua providência, mas o nosso Deus age. Deus reverte o irreversível. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar? Curve uma vez mais a sua cabeça e vamos conversar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, a Tua palavra nos ensina a confiar, a ter esperança em Ti. A Tua palavra nos ensina que o Senhor reverte o irreversível. Faz aquilo que é impossível aos nossos olhos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, maior entre todas as coisas, Criador, Providente, que age com a Tua mão invisível por milagres ou pela Tua provisão. Que age, ó Pai, com a Tua mão invisível mesmo quando não esperamos. Quando o Senhor age, nada nem ninguém pode impedir. Sendo o Senhor por nós, ninguém será contra nós. Te louvamos, ó Pai, por tão grande amor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel, maravilhoso. Tem cuidado de nós, cuidado do seu povo, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por isso. Te louvamos pela história que meditamos ao longo desses últimos domingos. A história que mostra que o Senhor age. E assim, ó Pai, que possamos ter essa certeza de que o Senhor não agiu apenas no passado, mas continua a agir no presente e agirá por toda a história até o dia em que nos encontraremos novamente com o Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, que ora está sendo alcançada por esta mensagem, ó Pai. Que esses lares possam ser abençoados, fortalecidos e guiados, ó Pai, no Teu santo amor. Em nome de Jesus é que nós oramos, é que nós te agradecemos. Amém. Amém e amém. Gostaria de encerrar nossa meditação, nossa escola dominical desta manhã, lembrando que nossa igreja, nós começamos a retomar as nossas atividades presenciais. E todos os domingos, às 18h30, se você estiver em Laranjal Paulista ou nas proximidades, você está convidado a participar dos nossos cultos. Todos os domingos, às 18h30. As instruções, a utilização obrigatória do uso de máscara, aferição da sua temperatura na entrada do templo, a higienização das mãos com álcool em gel, evitar abraços ou apertos de mão, mantermos o distanciamento social dentro do templo, tudo preparado para isso. O número de pessoas foi limitado conforme a legislação municipal e se você estiver com algum sintoma gripal, pedimos que você ainda continue acompanhando as atividades de forma online. Hoje, especialmente, primeiro domingo do mês de setembro, também celebraremos a ceia do Senhor. Ao chegar ao templo, você receberá um kit totalmente preparado de forma hermética, com todo o protocolo, toda a segurança. E no momento propício da ceia, você vai poder abrir esse kit. Nesse kit estará lá o seu pão, estará lá o seu cálice, e assim participaremos da mesa do Senhor. Você é meu convidado, se estiver em Laranjal Paulista ou nas proximidades, para juntos termos esse momento e juntos nos reunirmos ao redor da mesa do Senhor. Caso não seja possível, acompanhe o nosso culto às 18h30 pela nossa fanpage. Será uma alegria e um prazer poder contar com a sua companhia, poder contar com a sua presença presencialmente ou virtualmente, onde juntos a Deus. Que Deus te abençoe. Te desejo um ótimo domingo, marcado pela presença de Jesus. Um domingo agraciado pelo Senhor e certamente
abençoado na presença de Cristo. Que Deus te abençoe. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver